Primeiramente, precisamos entender qual é a utilidade dessa função. Essa função é como se fosse a junção de duas funções muito importantes do Excel, que é a função de soma e a função se. Ou seja, o objetivo dela seria somar somente se a condição passada para ela fosse satisfeita. Para entender essa função na prática, vamos preencher algumas metas financeiras. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um objetivo de comprar um carro. Então, você vai ter que despender dinheiro e vamos colocar, nesse caso, da sua receita, por exemplo. E esse carro é no valor de R$ 30.000. Você também pretende investir na Bolsa de Valores. Aqui você tem que dedicar dinheiro para isso. E vamos colocar agora da receita total. Vamos dizer que aqui será R$ 20.000. Além disso, você vai querer receber um salário de 10.000 mês. Aqui, para fazer isso, você tem que dedicar tempo. E vamos colocar com fim de semana, ou seja, você vai trabalhar no final de semana e em dia de semana. Você acredita que se você dedicar 300 horas no ano, você conseguirá cumprir esse salário de R$ 10.000. E por último, vamos limpar essa célula. E por último, vamos imaginar que você quer fazer a reserva de emergência. Aqui, você vai precisar dedicar dinheiro. Vamos colocar aqui da receita total. Vamos ver lá em fluxo anual. 38.706. E aqui será o valor da reserva de emergência. Se você preferir, para ficar mais interessante de mostrar, você pode vir aqui e aplicar quebrar texto automaticamente. Com isso feito, vamos agora querer calcular o tempo que será gasto para cumprir essas metas financeiras. Nesse caso é bem fácil. É só procurarmos a variável tempo aqui e vemos que só tem uma e pegar esse valor de 300 horas. Quando temos poucos dados, é fácil fazer isso manualmente. Mas com soma-se é possível fazer essa soma de forma automática para várias linhas de dados. Então, vamos entender como funciona. Antes de aplicar, irei colocar aqui ao lado 3 células com cada meta. A primeira é financeira, a segunda, profissional, e a última, familiar. Além disso, vou alterar a largura da coluna para 12, alterar a cor de fundo nesse azul, a cor de fonte branca, negrito e a fonte calibre light. Além disso, irei centralizar e agora vamos aprender a utilizar a função soma-se. Como é a nossa primeira vez utilizando essa função, iremos inserir ela pela página de inserir função, pressionando Shift F3. Ao fazer isso, iremos pesquisar soma-C, aqui, soma-S, e ao fazer isso, iremos escolher soma-se. Ao abrir essa página de argumentos, iremos entender cada argumento desse. Esse primeiro intervalo seria a seleção que a função deve procurar o valor passado no critério. Por exemplo, nesse caso, vamos pegar a variável, que pode ser tempo ou dinheiro, e agora os critérios para esse valor será tempo ou dinheiro. Dependendo do critério, ele irá pegar as linhas. E como esse critério é tempo ou dinheiro, iremos escrever, por exemplo, tempo aqui. Ao fazer isso, iremos agora para o intervalo de soma. Nesse intervalo de soma, será passado os valores que serão somados. Nesse caso, selecionaremos esses 4. Então, como você já consegue ver aqui embaixo, o valor vai ser de 300. E como é que funciona isso? Analisando esse primeiro argumento, iremos avaliar ele de acordo com esse critério. Esse critério ele só vai ter nesse terceiro campo. Então, da mesma forma que passamos o intervalo da soma, ele vai analisar esse terceiro campo. Como só tem um tempo, o resultado será ele. Mas se, por exemplo, tivéssemos colocado dinheiro aqui. Se tivéssemos colocado dinheiro, a soma vai ser esses 3 valores. Entendido? Ao finalizar, basta pressionar OK. E agora, por exemplo, ao eu alterar uma variável que era de dinheiro agora para tempo, vamos dizer que agora, sem fim de semana, eu vou utilizar 200 horas. Automaticamente será reduzido esse meu valor. Para ficar mais fácil de visualizar, colocarei moeda. Legal, né?
E um detalhe muito importante nessa função é em relação ao tamanho dos intervalos. Por exemplo, no intervalo, nós estamos avaliando essas 4 primeiras células. Você concorda comigo que não tem sentido esse intervalo ser diferente do intervalo de soma? Eles são complementares, ou seja, um depende do outro. A função pode até funcionar se colocarmos intervalos diferentes, mas nada será acrescentado. Então, para prevenir um possível erro, atente-se a esse detalhe. Olha só outra coisa. Você reparou que esses 2 primeiros argumentos, eles estão em negrito? Isso quer dizer que esses 2 primeiros argumentos, eles são obrigatórios. Já quando não está em negrito, quer dizer que o nosso argumento ele é opcional. Nesse caso, o intervalo de soma é opcional. Mas, Rafael, como é que eu conseguiria deixar esse intervalo de soma opcional? Bom, isso a gente vai entender na nossa próxima aula.